Virginianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal chamado Universal. Meu nome é Silvia, para quem não me conhece, eu estarei aqui para realizar a leitura geral de vocês, certo? Vamos lá? Vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para vocês. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Elemento Terra, Virgem. Lembrando que as leituras são coletivas, não vão ressoar com todos. Se for o seu caso, solte para o universo e absorva apenas aquilo que fizer sentido para vocês, ok? Espiritualidade, por gentileza. Como estará a energia dos virginianos que se conectam a esta leitura de hoje, esta semana? Gratidão, 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 Virgem. Justiça, carta de Libra. Justiça e a morte. Eita, Virgem, vocês vão estar finalizando algo aí. A gente pode estar falando de uma semana muito favorável para que saia o divórcio, tá? Se vocês estavam aguardando o divórcio aí, um divórcio muito complicado, muito difícil, tá? Tá muito favorável para que isso finalmente se finalize, tá? Vocês finalizando uma etapa na sua vida, mas definitivamente eu vejo vocês buscando por algo mais justo, algo que tenha mais a ver com vocês, mais significativo para vocês. Então aqui a gente pode estar falando de vocês finalizando algo que vocês estavam considerando muito injusto, tá? Dentro do ambiente de trabalho, numa empresa, num relacionamento, com familiares. Quer saber? Tchau, cansei. Cansei, tá? Virginianos em busca de algo realmente mais significativo para vocês, tá? Aqui vocês finalizam mesmo, aqui não é alguém que está na dúvida. Se a gente vai falando de relacionamento, não é alguém que encerra um relacionamento desgastante, tóxico, enfim, tá? E que vai ficar se questionando, será que eu fiz a coisa certa, será que eu não fiz? Não, alguém aqui tem plena certeza. Eu vou cortar e não volto atrás. Se eu tiver que cortar com uma amizade falsa, com um grupo de pessoas falsas, interesseiras, familiares inclusive, tal, eu vou cortar. Aqui são virginianos que estavam se sentindo injustiçados em alguma situação e estavam tolerando por alguma razão, tá? Em consideração, ou porque não tinha uma outra opção, ou porque estava com receio de arriscar o novo, seja lá qual for o motivo. Mas esta semana está muito forte para que vocês realmente finalizem. Justiça sendo feita, tá? A espiritualidade vai estar auxiliando vocês, inclusive, a colocar fim. A espiritualidade também vai perceber que vocês não merecem mais estar nessa situação. É como se fosse assim, nada é por acaso, né, Virgem? Não existe acaso. A finalização de um relacionamento, a finalização de um tempo aqui nessa empresa, sabe? Eu finalizando uma fase de solteirice, entende? De relacionamentos superficiais, ou eu finalizando um trabalho, anos de trabalho de carteira assinada para abrir um negócio próprio. Nada é por acaso, tudo serve como experiência, né? Então é como se fosse assim, como se a espiritualidade sentisse que é o momento de algo muito justo vir para a sua vida, e é hora de você ir ao encontro disso, entende? Justiça sendo feita mesmo aqui, tá? Eu vejo vocês extremamente racionais, vocês refletindo muito a respeito do que levou vocês a sustentarem uma situação assim. Vocês colocando tudo na balança, justiça. A justiça traz essa energia de racionalidade, de pesar tudo, colocar na balança, refletir sobre tudo que já aconteceu no relacionamento, dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios, entende? Em relação às suas escolhas, ao seu comportamento, eu colocando tudo na balança, o que eu preciso mudar? O que não deu certo? Por que não deu certo? Entende? Por que eu nunca me sinto satisfeito nas empresas que eu estou, ou na empresa que eu estou há tantos anos me dedicando, né? Não tenho reconhecimento, não tenho nada e tal, mas por que eu permaneci? Eu vou chegar à conclusão de porque eu me acomodei, por exemplo. Eu poderia ter estudado, eu poderia ter ido atrás, saído da minha zona de conforto, entende? Me aprimorado mais para conseguir vagas melhores, oportunidades melhores, né? Por que nos meus relacionamentos nunca dá certo? Por que será? Será que o problema sempre estava nas pessoas mesmo?
Ah, não, aí eu começo a perceber que o meu comportamento não estava contribuindo, o meu temperamento não estava contribuindo, entende? A minha imaturidade não estava contribuindo, enfim. Podem ser várias coisas aqui. São exemplos que eu estou colocando, tá? Vocês estão pesando na balança. O que me fez ficar nessa situação? Algo que fazia bem pro meu ego, né? Algo que algo que era conveniente para mim, entende? No relacionamento, para que eu tenho que mudar se tem gente que corre atrás de mim? Se tem gente que faz o que eu quero? Sabe? Só que no final, quebrava a cara, por exemplo. Então, assim, eu vejo vocês muito racionais essa semana, tá? E decidindo colocar um ponto final em algo. Então, pode ser numa cidade, mudando de cidade, saindo da casa dos pais, por exemplo. Eu sempre morei com os meus pais. Tem muita gente que já tá com certa idade e mora com os pais ainda, né? Eu buscando pela minha independência finalmente, tá? Eu me separando, eu finalmente tendo coragem de me separar, tá? Mudar de emprego, abrir um negócio próprio, tá? Ou cortar algum tipo de comportamento, temperamento, pensamento meu que eu insistia demais, tá? Então, assim, eu reflito a respeito do que aconteceu no meu passado para não repetir novamente. Eu finalizo algo de vez para que eu não repita o mesmo erro, entende? Se eu vou repetir o mesmo erro, eu não estou finalizando. Certo? Então eu estou me conectando aqui com virginianos que estão botando um ponto final mesmo. Aqui não tem dúvida, aqui é ponto final mesmo. Alguém ponderou, alguém pesou na balança e chegou à conclusão. Entendeu finalmente, entendeu, tá? Porque aqui pode ter gente que tentou te alertar, tentou falar alguma coisa, mas você negava. Não, eu não sou assim, não é verdade e não sei o que e tal. Mas é como se fosse assim, eu encarando a verdade nua e crua agora. Entende? Eu sendo extremamente racional. Para de ser orgulhoso, para de ser orgulhosa, seja racional, olha para o espelho e encara a verdade. E eu percebendo, sem véu de ilusão, o que eu tinha que eliminar. E eu não eliminava. E agora finalmente eu elimino. Pessoas que se metiam demais, né? Ou eu permitia que outras pessoas opinassem muito sobre a minha vida. Pode ser uma energia de impulsividade, eu agia na impulsividade, na irresponsabilidade, entende? Por isso que eu falo, pode ter a ver com temperamento, comportamentos, atitudes também. Então vocês adaptem aí, tá? Mas vai ser uma semana muito, com uma energia muito forte para isso, tá? De vocês estarem colocando tudo na balança e finalmente vocês, com essa atitude, vocês vão conseguir ter mais clareza a respeito daquilo que vocês realmente precisam colocar um fim. Então, quer dizer, o meu tempo aqui com essas pessoas, nesse lugar, fazendo isso e tal, né, acabou. A minha fase de irresponsabilidade, de maturidade, de teimosia, acabou. O que eu tinha que aprender com essas pessoas, com esse meu comportamento, com esses lugares, eu aprendi. Lição aprendida. Mas eu já não pertenço mais a esta energia. Então eu finalizo. Deu para entender? Ó. Então, aqui existia muita insegurança, tem algo relacionado ao emocional, tá? Que pode ter a ver também com teimosia, com medos, tá? Baixa autoestima, ok? Alguém que se deixava manipular, né? Por outras pessoas, ou uma pessoa que não se sentia capaz de dar conta de eu abrir um novo negócio, ou eu me relacionar com uma pessoa X, entende? Ó, tem uma grande transformação aqui para vocês. Tem uma grande transformação aqui para a vida de vocês, a partir do momento que vocês colocam um ponto final aqui. É necessário que vocês coloquem um ponto final. Eu vejo vocês querendo ser muito justos aqui. Se for uma reconciliação, eu vejo vocês querendo ser justos, eu vejo sentimentos reprimidos, vocês têm sentimentos por alguém ainda. Um relacionamento que finalizou, tá? Vocês não deram tempo, teve um término.
Aqui teve um término. Eu vejo vocês querendo ser justos porque vocês pesam na balança e entendem que foram injustos com alguém. Esse término, essa finalização trouxe essa grande transformação para vocês, porque fez vocês refletirem de uma forma racional e justa. Tá? O que mais para a Virgem? Pagem de paus. Virgem. Ó, 10 de paus. Aqui, o que está acontecendo? Essa semana, eu vejo que vocês vão ter que trabalhar muito essa... Então, existe essa necessidade de pesar, de colocar tudo na balança. O que fez com que eu me mantivesse nessa situação por tanto tempo? O que fez com que meus relacionamentos dessem errado? O que fez com que os meus negócios dessem errado? Eu tinha que finalizar algo. E aqui o que está dizendo? O que está no desafio de vocês aqui? Aqui é como se fosse assim... Faltou realmente dedicação. Faltou empenho. Sabe? Lembra que eu falei que eu estava dizendo, se a gente vai falando de negócios, né? Por que será que os meus negócios não iam para frente? Ou por que eu nunca conseguia ser reconhecido, não era efetivado e não sei o que, não sei o que. Faltou empenho, alguém se acomodou. Aí eu consegui um emprego, então tá bom, então fica assim. Mas não é aquela pessoa que busca por melhorias, entende? Sabe? É tipo assim, você vai aprender o inglês. Eu aprendo o inglês, eu aprendo o básico. Se eu sei conversar, se a pessoa tá me entendendo, não interessa se eu tô sendo tipo Chico Bento pra pessoa lá, pro americano. Sabe? Não interessa se eu tô falando tipo cadeira azul quebrado. Cadeira azul quebrado. Ah, a pessoa tá entendendo, não tá? Então tá bom. Sabe? Então é como se a pessoa se acomodasse, entende? Com o básico. Se tá dando certo do jeito que tá, mesmo que não esteja tão bom, então tá bom, então fica assim. Entende? Faltou ambição, faltou atitude, faltou aquele interesse de querer buscar por melhorias, entende? Eu sei o inglês, eu sei o básico, a pessoa já tá me entendendo, ótimo, beleza, maravilha, mas eu não posso melhorar? Eu melhorando isso daí não me daria mais oportunidades, entende? Então eu dentro de uma empresa eu me acomodei, eu consegui a vaga, né? Então, tipo, não preciso fazer mais nada. Ok, você não precisa fazer mais nada, mas também você não tem o direito de ficar esperando por uma, né? Por ser efetivado, entende? Alcançar cargos mais elevados e tal, porque mesmo que você tenha um tempo de casa, muitas vezes o cargo exigido, né, o cargo existente, o cargo maior que você tanto almeja, né, ele não depende apenas de tempo de casa, mas realmente de experiência, de conhecimento, que você não tem. Você não foi atrás. Então alguém pesando muito isso daí. Faltou atitude. Tem uma energia de falta muito grande, falta de atitude aqui. Tá? Então é alguém que, de repente, eu tô infeliz, eu tô insatisfeito com a empresa onde eu estou, eu tô insatisfeito com os meus negócios que não fluem, tá, mesma coisa. Eu não invisto, eu não crio novas estratégias, eu não estudo. Ah, não, estudar dá trabalho, nossa, não tem tempo para isso, enche o saco, demora muito, entende? Então, assim, só que tudo isso tem um preço, tudo tem um preço. Toda escolha que a gente faz tem um preço. Você fazer algo tem um preço. Você não fazer tem um preço também. Né? Então, alguém começou a carregar muito peso, né? Por conta desse comodismo aqui, e não estava fazendo muita questão de resolver isso daí. Só ficava naquela energia de eu reclamo, eu me coloco como uma pessoa coitada, entende? Uma pessoa injustiçada. Aí eu começo a ficar com autoestima baixa.
começo a me colocar como incapaz. Então o que a espiritualidade está mostrando aqui? Você não é incapaz, meu caro. Você nunca foi. Nunca foi. O problema é que faltou empenho, faltou dedicação. Não existe milagre. Não existe milagre. Não existe sorte, não existe azar, existe merecimento. Se você quer algo, corra atrás, conquiste, faça por merecer. É isso que a espiritualidade está falando. Justiça sendo feita. Então encerre de uma vez comportamentos que estavam te bloqueando, impedindo de você prosperar, de você evoluir, de você se transformar. Aqui tem uma energia de transformação para aqueles que trabalharam isso daqui, porque essa energia, a gente pode estar falando de alguém que já trabalhou isso daqui. Então esta semana vai estar muito mais forte, vocês colhendo os resultados disso. Entende? Passando por essa transformação, por essa transição. Vocês mudando essa semana de serviço, vocês abrindo o seu negócio, vocês se declarando para alguém, vocês procurando alguém do passado de vocês. Entende? Se a gente vai falando de relacionamento, virginianos que não queriam comprometimento, aqui agiram como se fosse... Aqui tem uma imaturidade muito grande, virgem. O pajem de paus, ele traz uma energia de fogo de palha. Alguém que não se compromete. Alguém que não pensa nas consequências. Ele vai no impulso. Então ele trai, depois ele vai pensar em se desculpar, como é que ele vai se desculpar. Ele mente, ele esconde, age como uma criança, como um moleque. Se for um homem, né? Lembrando, pode ser mulher também. Não oferecia muito. Não tinha reciprocidade, uma pessoa que gosta de receber. Então, por isso que eu tô falando. Virgem, aqui não tem jeito, tá? Aqui não tem como negar. Aqui tem uma energia muito forte de comunismo. Eu já conquistei a pessoa. Né? A pessoa já aceitou namorar comigo, né? Já tá morando comigo e tal. Então não quer. Pra que eu tenho que melhorar? Pra que eu tenho que dar flores? Pra que eu tenho que... né? Pra quê? Entende? Então eu continuo soltando minhas asinhas por aí, sabe? É uma pessoa que se acomoda. Não valoriza o que já tem, não cultiva o que já tem, simplesmente se acomoda. E acha que as coisas vão continuar assim. As mil maravilhas, pode ser no início, mas não dura. Com certeza não dura. Aqui teve falta de dedicação. Comodismo. Tá? Aí o que acontece? Acaba acumulando o quê? Culpa, né? Se a gente vai falando de relacionamentos, né? Que não deram certo. Culpa. Se a gente vai falando de trabalho, excesso de responsabilidade, de funções, de trabalho, sabe, tudo começa a ficar muito pesado para vocês, porque de repente se eu, por exemplo, eu tenho um trabalho que eu tenho que, por exemplo, assim, um exemplo bem bobo, tá? Para vocês entenderem. Eu tenho um trabalho que eu tenho que escrever. Eu tenho que arquivar tudo, mas tudo por escrito. Mas por que tudo por escrito? Porque eu não fiz um curso para aprender a digitalizar tudo, entende? Para colocar tudo no computador, entende? Sabe assim? Um exemplo bem bobo, só para vocês entenderem, tá? Então se eu tivesse estudado, se eu tivesse, sabe? Eu reduziria muito mais esse meu esforço, sabe? Reduziria muito mais o meu cansaço, né? O meu desgaste no final do dia. Sabe, coisa assim? Entendem? O que mais para Virgem? Ás de ouros. 5 de paus. 6 de espadas. 5 de espadas. 10 de ouros, rainha de paus. Rei de ouros, 10 de copas. Então, Virgem, para aqueles que trabalharem
Lembrem-se disso, para aqueles que trabalharem essas questões, sair desse comodismo, sair dessa atitude de imaturo, né? De alguém que não sabe, que vai muito assim, vai na louca, sabe assim? Não age muito assim, não pensa antes de agir, né? Antes de falar, antes de agir, enfim. Tem uma atitude, tem um comportamento infantil aqui, tá? Infantil. Tá? Então, assim, para aqueles que trabalharem isso aqui, então, e finalizar, né, isso aqui, tem uma grande transformação chegando para vocês, tá? Porque é como se a espiritualidade estivesse falando, agora sim é justo eu te proporcionar, eu levar, te proporcionar uma grande oportunidade, agora sim é justo, agora tá indo de encontro, entende? Você tá fazendo por merecer, é mais ou menos isso. Tá? Então aqui tem uma grande oportunidade chegando para vocês. Uma grande oportunidade aqui. Tá? E eu vejo que vocês vão ficar meio... É algo que vai trazer um certo conflito mental para vocês, tá? Porque vocês vão realmente ter que... É como se fosse assim... Eu tô sentindo que é como se fosse vocês vivendo uma nova versão de si mesmos. Então vocês vão estranhar, né? Porque assim, surge uma nova oportunidade, mas eu vou ter que agir agora. Agora eu quero agir, eu vou ter que agir, não. Eu quero agir, não é que alguém está encostando você na parede para fazer isso. Eu quero agir da maneira correta, justa. A partir do momento que eu fiz, coloquei na balança, pesei, analisei tudo que aconteceu no meu passado e eu não quero mais isso para mim. Né? Então, eu vou estar diante de uma grande oportunidade aqui. Tá? Um relacionamento mais concreto, né? Com uma pessoa nova ou com uma reconciliação que seja, tá? Mas assim, vai existir um conflito interno porque eu não vou querer errar. Eu tô sentindo uma energia assim, eu não vou querer errar, eu não quero pisar na bola. Tá? Então assim, tanto para negócios quanto para relacionamento, né? Essa oportunidade, com essa pessoa, ou esse negócio, ou sei lá, vocês, uma oportunidade de morar num outro lugar, uma outra cidade, um outro estado, tá? Essa oportunidade que surge para vocês, para alguns casos aqui, vai causar muito falatório, tá? Vai ter gente que vai ser contra. Tá? Vai ter gente que vai tentar se intrometer, vai ter gente que vai tentar, sabe, colocar coisas na sua cabeça. Entende? Então existe a necessidade de vocês trabalharem muito a maturidade mesmo de vocês, tá? E encerrar com pessoas aí que de repente estavam batendo palmas, né, para esse comportamento imaturo de vocês. Ah, você tá certo mesmo. Sabe? Pessoas que não, sabe, aqueles falsos amigos, porque a pessoa que realmente quer o teu bem e ela percebe que você tá fazendo M, ela vai chamar sua atenção. Mesmo correndo o risco de perder a sua amizade, ela vai chamar sua atenção, porque ela quer o seu bem. Agora, os puxa-sacos ou os invejosos, eles vão bater palma para tudo que você fizer, mesmo sabendo que você tá fazendo a maior M da tua vida. É ou não é? Então tomem cuidado, porque aqui pode existir pessoas que vão querer meter o bedelho. Aqui tem uma energia de inveja também, tá? Isso tanto para essa oportunidade, de repente, sabe, surge uma oportunidade no outro país, vai ter gente que vai falar, você é louco? Você vai para um outro país, você nem não conhece, você não fala a língua, você não conhece ninguém, e tal, e vai começar a colocar mil coisas. Invejosos. Você conhece uma pessoa muito bacana, vão começar a falar mil coisas. Tem certeza? Você confia nessa pessoa? Sabe? Ah, mas não sei não, tá muito bom pra ser verdade. Enfim, vai começar a colocar mil minhocas na tua cabeça aí. Tá? Ó, mas eu vejo aqui, pra grande maioria, vocês vão realmente deixar essa situação pra trás. Lembra que eu falei que tem uma finalização? Aqui vocês não vão ter dúvida, vai ficar tudo muito claro, tá? Pessoas que não queriam o seu bem, pessoas invejosas, entende? Ou comportamentos, né, seus que estavam influenciando de forma muito negativa, né, para que essas coisas acontecessem, entende? Eu dou as costas para tudo aquilo que estava me trazendo o quê? Desgaste mental, preocupação,
peso na consciência, né, pelas atitudes que eu tomava, enfim, tá? Ou uma energia de conflitos, né? Tava sempre inserido no meio de pessoas conflituosas ou pessoas invejosas, pessoas que briguentas, ambientes muito hostis, tinha muita discussão e tal, porque pessoas que não respeitavam as suas ideias, enfim, tá? Eu vejo vocês deixando isso para trás. Até porque vocês vão estar diante de uma grande oportunidade, uma oportunidade de início muito boa, tá? Muito boa. E vocês vão ficar com receio de perder essa oportunidade aqui. Ok? Se for uma reconciliação, eu vejo vocês querendo se comprometer sério com alguém, então o que estava... provavelmente, né, o que comprometeu esse relacionamento foi uma escassez, falta de dedicação, falta de maturidade, falta de responsabilidade, tá? Isso trouxe um peso muito grande para a relação, por isso que chegou ao fim. Você faz essa revisão, entende onde você errou, finaliza esse tipo de comportamento, tá? Porque você tem sentimentos ainda por essa pessoa, tem uma transformação aqui, por quê? Porque você vai querer realmente se comprometer com essa pessoa. Se comprometer com essa pessoa, tá? Por quê? Porque você tem um receio aqui, é uma pessoa que você vê que pode ter outras opções, tá? Então, mesma coisa, eu volto com medo de perder essa pessoa. Ó, tem uma energia de comprometimento mesmo, tá? Alguém que vai querer casamento. Eu vejo vocês querendo comprometimento sério, querendo casamento com essa pessoa até, morar junto, tá? Querendo proporcionar estabilidade financeira para essa pessoa, segurança material, tá? Alguém por quem vocês têm muita atração, muito desejo, enxerga essa pessoa como uma pessoa muito espiritualizada, muito comunicativa, bonita, independente, dona do seu próprio nariz. Então, quer dizer, eu encerrei com essa pessoa encerrou comigo, essa pessoa seguiu adiante. Tá? E eu querendo uma transformação, ó. Aqui tem uma energia muito forte de alguém querendo um compromisso muito sério aqui. Ok? Se for trabalho, é um trabalho que vai trazer uma estabilidade financeira muito grande. Eu vejo vocês se sentindo extremamente realizados, tá? Alcançando finalmente sua independência financeira, entende? Eu vejo vocês muito, muito bem aqui com essa oportunidade aqui. Por isso, tomem cuidado com a inveja. Tomem cuidado com quem vocês compartilham essas ideias, tá? Mas isso, repetindo, só vai acontecer para aqueles que trabalharem essas questões. Porque esse vai ser o grande desafio de vocês essa semana. Principalmente essa semana. Não é só essa semana, né? Mas principalmente essa semana aqui, tá? Então, temos signos fortes aqui de Libra, Escorpião, Touro, Virgem, Capricórnio tem energia de vocês, né? Tá? Mas principalmente Libra, Escorpião. Tá? É isso, Virgem. É isso que eu tenho pra vocês. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrevam no canal, tá? Ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem a par de todas as novidades por aqui. E deixem aí nos comentários se essa leitura fez algum sentido pra vocês, já está acontecendo. Enfim, ajudou de alguma maneira, ok? E a gente se vê numa próxima leitura, certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.